Olá, turma, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre mais um assunto de direitos reais, ok? Então, seguindo nessa linha de direitos reais sobre coisa alheia, nós vamos tecer alguns argumentos, algumas informações, mostrar para vocês sobre a concessão de direito real de uso, ok? Que é diferente do que nós vimos na aula passada, no que se refere à concessão de direito especial para fins de moradia. Então, apesar de serem duas coisas que parecem, né, que têm uma similaridade, são institutos diferentes, com características diferentes, e nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas delas, ok? Então, primeiramente, né, para contextualizar, já comentei, mas ainda estamos tratando de direito real sobre coisa alheia, né? Então, no caso, uma certa pessoa vai buscar, então, a instituição de um direito sobre um imóvel, né? Geralmente, sobre um imóvel que pertence a terceiros, ok? Então, ele vai exercer um direito sobre algo que não é de sua propriedade. A necessidade de instituir essa questão é, então, a necessidade de dar destinação aos bens imóveis. E a gente vai já ver isso com um pouco mais de detalhe. Porém, eu já devo ressaltar que o interesse aqui é legitimar a posse sobre bens públicos ocupados, né, ou utilizados informalmente por população de baixa renda, normalmente, né? Além do aproveitamento sustentável das várzeas. Então, para quem não sabe, as áreas de várzea são aquelas áreas que são periodicamente inundadas, né? Bem comum na Amazônia, bem comum no Pantanal. Então, quando a gente tem a necessidade de uso periódico dessas áreas, que normalmente vão ser áreas de propriedade do poder público, certo? Então, a gente tem possibilidades de uso privativo dessas áreas por meio desses direitos reais, ok? E uma das possibilidades, é a concessão de direito real de uso, que a gente vai ver agora. Então, seguindo aqui na questão da finalidade, né, nós temos, claro, essa questão social de atender às necessidades de uma parcela da população relevante, né, que normalmente é a população de baixa renda, que não conseguiria a propriedade daquelas terras para o seu uso. Também pode haver aqui a finalidade de promover o ordenamento territorial, né? Então, digamos que o poder público ali, um município ou estado, ele veja a necessidade de ordenar o crescimento de uma cidade, né? Então, ele pode destinar ali áreas para fornecer essa concessão de direito real de uso, né? E aí, nesse caso, vai haver a necessidade de promover uma licitação para poder estimular, né, as pessoas a que aceitem essa concessão de direito real de uso conforme os objetivos que o poder público vai ter para aquela área determinada, tá? É possível, então, com licitação, mas, obviamente, se já houver a ocupação dessas áreas por população de baixa renda, é possível, então, que isso seja feito de forma gratuita. Então, a gente vai ver lá nas características que é um instituto que pode ser gratuito ou oneroso, certo? Então, pode ser utilizado para promover ordenamento territorial, para indicar, para que a cidade cresça de uma maneira ordenada, de forma controlada pelo poder público, impulsionando, então, a edificação. Pode ser utilizado também para regularizar o cultivo da terra em alguns lugares, né? E também para preservar os meios de subsistência de comunidades tradicionais. Então, nós temos aí comunidades tradicionais, né? Para quem não sabe o que são as comunidades tradicionais, são aquelas que têm um modo de vida que depende essencialmente dos recursos naturais, né? A que essas pessoas estão vinculadas. Por exemplo, né, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, as comunidades pantaneiras, as comunidades de fundo de pasto, faxinalenses. A gente tem uma infinidade de comunidades no Brasil
de comunidades tradicionais que não têm propriedade da terra, né, propriamente dita, mas essas comunidades então podem recorrer à concessão de direito real de uso para exercer suas atividades e não somente a moradia, né, como a gente pode pensar no outro instituto que nós vimos anteriormente, que é a concessão do direito de uso para fins de moradia, né? Então ali é outra situação. Aqui essas comunidades elas podem fazer o uso mesmo da terra, ok? Aí nós temos então a regulamentação, primeiramente vocês vão encontrar lá no Código Civil, né, no 1225, que vai elencar no rol de direitos reais a concessão de direito real de uso, junto com todos aqueles outros direitos que nós temos estudado também, ok? Daí, especificamente, para a concessão do direito real de uso, nós temos então o Decreto-Lei 271 de 1967, pasmem, né? Que ainda regulamenta esse instituto que é bastante utilizado no Brasil. Então, lá no artigo 7º, separei aqui para vocês, né, nós vamos ter a seguinte regulamentação. Né? É instituída a concessão de direitos de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, com direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e de seus meios de subsistência, como eu expliquei para vocês, ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Então, nós temos aqui um rol bastante amplo de possibilidades de regularização para esses imóveis, que, como vocês viram, né, comporta aí uma série de possibilidades. Então, a gente tem, na verdade, muitos instrumentos jurídicos no Brasil para regularização fundiária, né, para regularização de imóveis, e mesmo assim, nós somos um país em que um percentual muito alto, né, os estudos sempre apontam mais de 50% de imóveis irregulares no nosso país, certo? Mas instrumentos jurídicos para regularização nós temos. O que nós não temos é cultura de regularização, que são coisas diferentes. Então, a maioria das pessoas constrói de maneira irregular, né, adquire imóveis, terrenos de uma maneira irregular e vai levando a vida, né, muitas vezes não toma nenhuma atitude quanto a isso, até que morre alguém e começa a briga pelo imóvel, não é verdade? Então, vamos lá. Aqui nós temos o começo aqui das questões que vão delinear as formas de regulamentação. Aqui, nos parágrafos 1º ao 4º, nós temos também outras questões que são importantes e que eu separei para trazer aqui para vocês. Tá? Então, como que pode ser feita a concessão de uso? Né? Então, ela pode ser contratada, né? Então, daí vocês deduzem que é um contrato, né? Normalmente é um contrato que é feito, um contrato de concessão de direito real de uso. Essa concessão, então, ela pode ser feita através desse contrato, né, que é um instrumento público ou particular, ou também pelo simples termo administrativo, é possível também, e será inscrita ou cancelada, né, em livro especial do registro de imóveis. Né? Então, tudo tem que estar registrado devidamente lá no cartório de registro de imóveis, beleza, pessoal? Daí o parágrafo 2º vai dizer que, desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato, né? Então existe aqui uma certa liberdade contratual no que se refere à finalidade daquele terreno, daquele imóvel, e responderá, portanto, por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas, tá? Então, IPTU, ITR, né, o próprio imposto de renda por conta das rendas que o imóvel pode gerar, tudo isso então vai ficar a cargo do concessionário, tá? Não importa se se trata de imóvel público ou particular. Aí nós temos aqui também o parágrafo 3º,
que vai dizer que resolve-se a concessão antes do seu termo, né? Desde que o concessionário dê ao imóvel uma destinação diversa daquela que foi estabelecida no contrato ou no termo, ou descumpra as cláusulas do termo, né, do ajuste. Então, se ele atuar de forma contrária àquilo que foi colocado no instrumento jurídico pertinente, então ele vai perder essa concessão e vai perder também as benfeitorias de qualquer natureza que ele tenha realizado no imóvel, ok? Parágrafo 4º, a concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência. Então, é possível essa transferência, né? Então, não é personalíssimo, como a gente vê que acontece em outros tipos de direitos reais, ok? Então, separei aqui para vocês também algumas características, né, para fins de recapitulação. Então, aplica-se aos imóveis públicos ou particulares, pode ser feito, então, a título oneroso ou gratuito, pode ser instituída essa concessão por tempo certo ou indeterminado, e é um direito real resolúvel. Por que é um direito real resolúvel? Porque pode ser desfeito, né, dependendo daquilo que foi colocado nos termos. Então, não é algo tão definitivo ou que pode perdurar mais do que como a gente observa, na verdade, em outros tipos de direito real, ok? E nós temos também como características, já comentamos até algumas delas, mas apenas para reforçar com vocês, visa a regularização fundiária de interesse social, né, nessas questões também de urbanização, de industrialização, de edificação, de ordenamento territorial, de necessidade de cultivo da terra, aproveitamento sustentável de várzeas, como eu comentei para vocês, né, periodicamente essas várzeas estão alagadas, então é um jeito de se estabelecer quem pode, quem não pode utilizar essas áreas, além da preservação dos modos de vida também das comunidades tradicionais que precisam, de repente, daquele meio para sua subsistência e outras atividades, né, necessárias à sua existência enquanto comunidade. E aí, no que se refere a essas comunidades tradicionais, né, eu trouxe aqui para vocês o que diz o próprio site do governo brasileiro, né, que vai explicar um pouco sobre essa questão. Então, eles colocaram lá, né, vocês podem observar essas informações institucionais lá no site do governo federal, nos seguintes termos. A concessão do direito real de uso trata-se de um contrato administrativo, pelo qual o poder público atribui um bem de seu domínio a um particular. Então, é uma definição interessante. Então, a gente tem ali, né, às vezes as pessoas, quero regularizar o meu imóvel, aí vai, procura um advogado, procura um despachante imobiliário, algo assim, e aí se descobre que aquela terra, por exemplo, é pública, e aí a pessoa já se desespera, acha que não tem o que fazer, porque não pode usucapi, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma possibilidade de regularização, então solicitar a concessão do direito real de uso. Então, vamos lá. Essa concessão de direito real de uso, né, ela vai se destinar, então, para que se explore segundo a destinação específica. Daí, o site também vai dizer que é um título de uso dos recursos naturais, né, contidos nesses imóveis também, repassado pelo governo, no caso aqui o governo federal, né, para as organizações representativas e famílias de comunidades tradicionais residentes em uma unidade de conservação de uso sustentável ou reservas extrativistas ou reservas de desenvolvimento sustentável e florestas nacionais, que são modalidades de espaços territoriais especialmente protegidos pela legislação brasileira por conta de uma questão, de uma necessidade de proteção ambiental, né? Mas a gente tem comunidades tradicionais vivendo naqueles espaços. Então, qual é a forma de regulamentar a presença dessas comunidades nesses imóveis? Uma das formas é a concessão do direito real de uso, porque eles não vão simplesmente morar ali, eles vão retirar daquela área o seu sustento,
Tá? Então, é preciso que os termos legais comportem as atividades que eles vão realizar. E aqui, no caso, a questão mais adequada seria, então, essa concessão de direito real de uso, beleza? Essa fotinho aqui que eu trouxe para vocês, eu tô aqui no meio, mas eu gosto muito dessa foto, fui eu que fiz lá no Amazonas, né? Lá no interior do Amazonas, numa reserva de desenvolvimento sustentável chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, né? Então a gente tem aqui as crianças andando de canoa, enfim, eu quis compartilhar com vocês essa fotografia que eu gosto muito, e boa parte dessas famílias, elas têm a sua, digamos, a sua posse, né, o seu domínio privativo ali, do seu pedacinho de terra, regulamentado ou regularizado através de concessão de direito real de uso, ok? Então, isso aqui também é uma informação lá do site, né? Quem é que pode requerer? São as famílias das comunidades tradicionais residentes em uma unidade de conservação de uso sustentável ou afins, né? Ou as suas organizações representativas. Então, quem trabalha com essas comunidades vai perceber, ou então em órgãos de proteção ambiental, por exemplo, vai perceber que normalmente elas estão organizadas, né? Elas estão organizadas em associação de moradores, em associação de pescadores, seja lá como for. Então a gente tem essa organização, tanto na Amazônia quanto no Pantanal também, né? É uma questão também bastante interessante. Essa foto também é de lá, de uma das minhas pesquisas de campo junto a essas comunidades, tá bom? Enfim, pessoal, essa forma, essa concessão de direito real de uso é uma ótima forma de regularizar o uso de imóveis públicos, né? Então é possível sim que seja feito um uso mais privativo desses imóveis, ainda que eles sejam públicos, né? Desde que sejam preenchidos aí os requisitos, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria comentar com vocês sobre esse tema, e até a próxima. Qualquer dúvida, manda lá no nosso grupo, nos comentários, onde vocês quiserem, tá certo? Um abração, tchau, tchau.